o que que a gente precisa nesse meio, nesse desenvolvimento aqui? A gente tem que ter um conflito bem definido, porque a gente precisa entender o que que a gente tem que responder, né? Então, o que começou lá com uma pergunta na introdução, agora vira um problema, vai virar um conflito. Esse personagem, né, ele vai enfrentar esses desafios, ele vai enfrentar isso tudo ali, como a gente falou, seja interno ou externo, e de uma forma em que precisa fazer com quem está assistindo vivenciar junto. Então a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses personagens, ou esse personagem, né, se for um. A gente vai mostrar contradições, vulnerabilidades, os desejos ali que entram nesse conflito e a gente mostra de fato que o que ele tem assim de tão especial. É nessa etapa aqui também que a gente cria ritmo. Então a gente já começa a colocar ingredientes nessa narrativa e elementos, né, que vão trazer esses momentos de tensão, de alívio. A gente vai começar soltar alguns elementos que a gente vai revelar um pouquinho mais para frente, né? E essas camadas todas que a gente vai falar um pouco sobre como criar uma narrativa a partir de camadas, né, nos slides mais à frente, mas eu já trouxe para cá porque é aqui no meio que a gente vai usar um pouco disso. Então, a gente sabe que quando a gente está assistindo uma produção, basicamente, a gente usa nossos dois sentidos, né? A visão e a audição. Mas, quando a gente se apropria de técnicas para essa narrativa em camadas, você consegue fazer com que a pessoa literalmente sinta, seja por uma conexão que a gente vai falar de uma memória, seja pela descrição visual e auditiva que ela está vendo. Então, muitas vezes a gente consegue realmente sentir ali, né, a emoção, né? O que está sendo passado ali, porque a gente está trabalhando essa cena em múltiplos níveis. A gente não está só no nível descritivo. E isso tem algumas formas da gente fazer, eu vou compartilhar com vocês, mas se a gente constrói uma narrativa com base, como eu falei lá no início, são pessoas que vão estar assistindo do outro lado. Então, e a gente pensa na mensagem, a gente pensa no sentido, no que a gente quer de fato promover. Então a gente consegue pensar também em quais são as formas da gente comunicar isso usando todos esses sentidos. Quer ver um exemplo? A cena do filme do Homem-Aranha, né? Quando aparece o sentido aranha dos pelinhos arrepiando, né? Aquela construção ali, a gente tá vendo e ouvindo. Mas a gente sabe que sensação é essa do pelo, né, levantando, do arrepio. A gente sabe. Então, tem cenas que nos projetam para dentro, né, da narrativa, e isso faz com que, no caso, principalmente no caso de vocês, né, os jurados, né, a galera que vai estar ali analisando o que vocês estão produzindo, eles vão sentir junto o que vocês gostariam que fosse, comunicado, né? Então, além disso, dessa parte de tecer em camadas, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, essa parte do meio, a gente também, é, quando começa esse início do desenvolvimento, né, a gente está ainda aqui saindo da introdução, apresentando alguns elementos, né, incluindo alguns elementos, alguns, como a gente falou, a pergunta se torna um problema, né, o conflito vai tomando forma e aí, aqui no final desse meio, a gente já começa a mudar, porque a gente já tá aqui encaminhando para o clímax dessa história, né? Então, esse personagem, ele não vai voltar a ser voltar a ser quem ele era, porque ele tá fazendo escolhas, né? E como a gente falou, essas escolhas têm consequência. Então, ele tá mudando. E a narrativa precisa evoluir junto com ele. Tem muitos personagens que a gente percebe, né, que eles literalmente vão amadurecendo, né, junto com a narrativa. Então, a gente também precisa levar isso em consideração aqui nesse desenvolvimento para não se perder.
Eu tenho certeza que vocês já assistiram e já ouviram, ou até já analisaram e criticaram, assim, histórias em que o personagem começa muito forte. No meio ele perde a força e no final ele acaba, né, assim, a gente fica até se perguntando onde ele se perdeu, o que que aconteceu com ele. E essa parte aqui de narrativa, gente, o roteiro ele é muito importante para isso. Porque quando a gente estrutura ali todas as cenas, as falas, tudo, né? Quando a gente faz toda a decupagem de um roteiro, a gente precisa pensar em cada detalhe desse, para não acontecer isso que eu falei, desse personagem se perder, ou para que essa cena não fique amarrada à cena anterior, né? E fique desconexa também. Aprofundando um pouquinho, né, sobre a parte, como eu falei, de narrativa em camadas, eu separei, assim, 5 possibilidades que vocês podem se apropriar, assim, como técnica para a construção da narrativa de vocês, do filme de vocês. A gente já falou, a gente tem os sentidos, a gente pode também acionar e ativar por meio das memórias, então a gente tem associações, né, que a gente pode fazer. A gente tem as emoções e a gente desenvolve isso ali como eu falei, em movimento, né? A gente tem a parte intelectual, então tem toda a parte de conhecimento, de conexões assim para dados, né, como conhecimento geral, não necessariamente só emotivo, uma coisa que faz sentido só para a pessoa, mas algo mais macro. E a gente também tem a questão emocional, né, que é o que realmente a gente leva. Como que isso acontece na prática? Com relação aos sentidos, a gente sabe que a forma como a mente humana funciona, né? A gente tem vários estudos e muitas vezes quando a gente vai produzir um filme, a gente pensa só na técnica de captação, de iluminação, ângulo, plano aberto, plano fechado, a gente pensa só nisso. Mas para construir uma boa narrativa, a gente, como eu falei, já falando de pessoas. Então, se a gente estuda o comportamento humano, a nossa narrativa fica muito mais rica.